Então, hoje, vamos iniciar um assunto novo, que não foi abordado até agora. Então, a gente vai estar falando sobre balanço de massa, e é um assunto que vocês vão ouvir muito falar, tá? Tanto balanço de massa, quanto o balanço de energia, mas a balanço de energia a gente não vai ver aqui, tá? O objetivo agora é só ver o balanço de massa, e aí esse balanço de massa vai ser também um balanço de massa mais introdutório, vai ser um balanço de massa mais básico, para que lá na disciplina do terceiro semestre, do terceiro período, vocês possam ter um conhecimento básico para seguir na disciplina. Então, quando vocês estiverem estudando balanço de massa lá no terceiro período, alguns assuntos, ou pelo menos os assuntos básicos, vocês já vão ter conhecimento. Então, o professor da disciplina, ele já vai ter um ganho com relação a esse conhecimento que vocês já vão ter. Então, o balanço de massa que nós vamos realizar aqui, durante esse mês de novembro, vai ser um balanço de massa mais básico, onde nós não vamos ter reações químicas. Talvez reação química, o que para balanço de massa, é o que complica um pouco mais, ou que deixa um pouco, dificulta um pouco mais o entendimento. Mas o importante é vocês entenderem o que é balanço de massa, o importante é vocês conhecerem alguns conceitos fundamentais para entender como funciona o balanço de massa. Tudo bem? E só para vocês terem uma ideia, a gente usa balanço de massa, o tema, vamos dizer que ele é simples, né, porque vocês já estão vendo ele no primeiro período, mas ele é de fundamental importância, porque vocês acabam utilizando esse conceito em quase todas as disciplinas que nós tivermos de disciplinas específicas. Então, vocês estão tendo essa disciplina agora no primeiro período, vocês vão ter a disciplina no terceiro período, depois no terceiro período, a disciplina de fundamentos de cálculo no processo. Depois, no quarto período, vocês vão ter também na disciplina de termodinâmica clássica. Depois, no quinto período, termodinâmica aplicada. Vão ter esse conceito abordado na disciplina de mecânica dos fluidos. E aí, sexto, sétimo, em períodos em diante, vocês vão estar sempre ouvindo falar sobre balanço de massa e balanço de energia. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos a disciplina lá do nono período, que é uma disciplina de projetos industriais. Essa disciplina de projetos industriais, os alunos, eles formam grupos, que chamamos de equipes, e essas equipes, elas vão vão projetar uma indústria. Tá? Então, eles estão projetando, hoje são 3 grupos, cada grupo está montando uma indústria diferente. Então, uma equipe está montando uma indústria de suco de laranja, uma outra de biodiesel e uma outra uma cervejaria. Então, são 3 equipes em que, em cada etapa, eles estão entregando atividades, eles estão entregando objetivos para a disciplina de projeto. E na última etapa, que foi a que eles entregaram há 15 dias atrás, o objetivo era entregar o balanço de massa e balanço de energia da indústria que eles escolheram. Então, eles fizeram um balanço de massa e balanço de energia da indústria toda. Então, só para vocês terem a noção da importância que é esse conceito de balanço de massa. Por isso que é importante que esse conceito ele tem uma fundamentação, ele tem uma consolidação muito forte. Então, é importante que a gente veja aqui, começando pela parte mais simples, de forma mais lenta, para que vocês consigam fixar esses conceitos. E aí, com o tempo, a gente vai dando velocidade nesse conceito, para que vocês tenham um conhecimento mais forte da disciplina, tá? Assim.
Então, vamos começar, então, sobre balanço de massa. Basicamente, o próprio nome, ele já mostra para a gente qual é o objetivo desse assunto. Quando a gente fala balanço de massa, significa que a gente está querendo fazer uma contabilização de massa. Então, basicamente, é uma contabilização de massa. E essa contabilização de massa, ela é baseada na lei da conservação de massa. E o que fala a lei da conservação de massa? Que matéria não é criada e nem destruída. Então, todo o balanço de massa, e aí vocês vão ver que também energia segue o mesmo conceito e seguem essa lei de conservação, ou seja, uma matéria ela não vai ser criada e ela não vai ser destruída, ela só vai ser transformada. Então, se a gente está com uma entrada de matéria-prima, essa matéria-prima ela vai ser transformada de alguma forma fisicamente, quimicamente, de tal forma que o que vai estar saindo de todo esse processo de transformação é igual àquele que entrou. Pode ser que não seja das mesmas condições, mas em quantidades eles vão ser o mesmo, vão ter a mesma massa. Então, essa massa que entrou, ela vai ser igual a essa massa que está saindo. Então, basicamente, o balanço de massa, ele envolve uma contabilidade de matéria. É isso que se resume o balanço de material. E aí, para a resolução desses problemas de balanço de massa, pode ser um pouco mais simples, ou pode ser até mais simples, se for desenvolvida uma estratégia sistemática que seja aplicado a uma ampla faixa de problemas. Então, o que acontece é que não existe uma fórmula mágica, não tem uma equação, e com essa equação eu consigo resolver todos os exercícios. A gente tem uma equação geral, mas a partir dessa equação geral é que vocês vão aplicando conceitos, vão aplicando hipóteses para chegar na equação final que vocês vão estar utilizando. Então, eu vou passar para vocês uma estratégia, um procedimento sistemático de vocês resolverem essas atividades, esses problemas de balanço de massa, mas vocês também podem criar essa estratégia. Vocês podem trabalhar com alguns procedimentos que vocês consideram mais fáceis de se entender, desde que esse procedimento seja aplicável para qualquer tipo de balanço que vocês podem fazer, tá? Então, é importante que tenha esse procedimento para que fique mais fácil. Uma outra situação que acontece a partir desse conceito é a de que vocês precisam entender como se resolve esses problemas, entender o princípio de funcionamento, porque nenhum exercício é igual ao outro, tá? A gente pode utilizar, tá utilizando a mesma equação geral, mas essas simplificações que nós vamos fazer, essas suposições, essas hipóteses que a gente vai estar utilizando, elas mudam de problema para problema. Então, se uma hora a gente está usando que tem reação, tem um outro momento que não tem reação, tem um momento que o sistema é fechado, tem um momento que o sistema é aberto, que o sistema é contínuo, que nós vamos utilizar fluxo, tem hora que nós vamos utilizar quantidades de massa. Então, cada problema a gente vai resolver de uma forma. Então, não tem aquela equação básica que, para esse tipo de situação, para esse tipo de problema, eu uso essa equação. Isso não existe. Então, é importante que vocês entendam esse princípio para que vocês possam aplicar
esse conhecimento. Então, é importante que vocês saibam mesmo como funciona. A vantagem de se trabalhar com balões de massa e balões de energia é que vocês conseguem entender, lá no final do exercício, do problema resolvido, se vocês utilizaram a forma certa, os cálculos certos, as hipóteses certas, porque você consegue, com aquele resultado, verificar se o que você conceituou no início é certo, tá? Então, vocês vão entender isso que eu estou falando quando a gente estiver resolvendo exemplos ou problemas que a gente estiver resolvendo aqui dessas, de balanço de massa. E aí, por que a gente vai estar utilizando balanço de massa? Para que serve esse balanço de massa? Então, nós temos aqui alguns objetivos ou talvez alguns motivos da gente estar utilizando o balanço de massa. Então, coloquei aqui como primeiro princípio, checar dados de processo, aferir rendimentos e taxas de conversão. Então, através desse balanço de massa, a gente tem uma previsão a partir da quantidade ou fluxo de massa que está entrando, a gente tem como encontrar valores que supostamente a gente esperaria que estivesse saindo. E se não está saindo essa quantidade que a gente está esperando, então a gente consegue checar esses dados, né? Então, se a gente, por exemplo, eu tenho um processo X que está entrando, eu estou com uma quantidade de matéria entrando, eu estou com uma quantidade de matéria saindo, ou, na verdade, eu sei quanto está entrando, eu espero quanto vai sair, então eu consigo fazer esse acompanhamento, eu consigo checar esses dados, então eu consigo verificar o quanto está saindo, eu consigo fazer essa simulação de quanto tende a sair, e consequentemente, sabendo quanto tem a sair e não saindo essa quantidade, a gente consegue aferir rendimentos e taxas de conversão. Então, eu tenho um reator, eu sei que vai acontecer uma reação dentro desse reator, a gente faz os cálculos dessa taxa de quanto a gente espera que seja convertido desse reagente em produtos. Caso não esteja saindo, então é dessa forma que a gente consegue aferir esses rendimentos, no caso, como é o reator, taxa de conversão. Quanto está convertendo desse reagente que entrou? Então, eu esperaria que saísse 70% desse reagente que entrou, ele estaria saindo na forma de produto, mas ele não está saindo. Então, qual é essa taxa de conversão? Então, é possível, através desse balanço de massa, a gente conseguir checar essas variáveis de processo. É possível também verificar vazamentos e perdas de materiais. Então, vamos pensar, por exemplo, uma caixa preta, né? Vamos pensar uma indústria, eu sei quanto está entrando e eu sei quanto está saindo, tá? E então, eu sei que entrou 100 quilos de uma determinada matéria-prima e eu espero que saia 100 quilos também. De alguma forma vai ter que sair. Pode não sair no produto desejado, mas ele precisa sair em alguma forma. Então, ele pode sair na forma de resíduo, ele pode sair no produto indesejado, mas ele precisa sair. Então, isso seria condições ideais. Mas pode ser que aconteça que, depois de avaliado todo o processo, verifique que a quantidade que está saindo de produto desejado, de indesejado, de resíduo, seja menor do que aquilo que estava entrando. Então, está havendo alguma perda dentro desse processo que não está sendo contabilizada pelas condições normais de medida. Então, provavelmente, o que está acontecendo? Provavelmente, a gente tem um vazamento ou alguma perda de material. Provavelmente, alguma coisa está acontecendo. Porque não pode
acontecer. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Então, eu tenho, então, eu tenho, por exemplo, aqui tá? Vamos supor que isso aqui seja uma etapa do processo, e aí eu vou chamar de etapa 1, tá? E aí eu sei que eu tenho uma entrada, aqui que eu vou chamar de 1, eu tenho uma outra entrada aqui, que eu vou chamar de 2, e aí eu vou falar que eu tenho uma outra entrada aqui, que eu vou chamar de 3. E aí a gente tem saídas, né? Então, a gente tem saídas aqui 4, 4, eu tenho saídas 5, eu tenho saída 6. E aí, sabemos aqui que está entrando, vamos colocar alguns números só para ficar. Eu sei que aqui entra 20, depois a gente vai ver que unidade é, mas não tem problema agora. Aqui está entrando 10, aqui está entrando 5, e aí quanto está entrando no total? Eu sei que está entrando 35. Então a gente espera o quê? Que saia os 35. Então eu espero que talvez isso aqui seja o meu produto principal, e desses 35 aqui que estão entrando, eu espero que aqui saia 20, eu espero que aqui saia 10, e eu espero que aqui a gente saia com 5, por exemplo, tá? Então, o que está entrando é o que está saindo. Está entrando 20, 10, 35, e está saindo 20, 10 e 35. Isso seria a condição ideal que a gente... Mas vamos imaginar que um dia a gente chega de manhã na indústria e vai verificar nesse ponto 4 aqui, está saindo 8. Aqui nesse 5, está saindo 21. E aqui está saindo 4. Sendo que entraram a mesma coisa. Entrou 5, porque isso é mais fácil. Entrou 20 e entrou 10. Então, tivemos essa entrada, só que está saindo menos do que entrou. O que está acontecendo? Em alguma situação aqui dentro está desviando parte desse produto que deveria estar saindo aqui. Então, é através desse balanço de massa que a gente consegue detectar, por exemplo, um caso que a gente está supondo aqui, que provavelmente deve ser problema de vazamento. Então, deve ter algum tipo de perda de material aqui, algum vazamento que esteja acontecendo. Outra utilização do balanço de massa é para projeto de equipamento. Então, a gente quer determinar qual a gente precisa fazer o dimensionamento desses equipamentos. Para fazer o dimensionamento desses equipamentos, a gente precisa fazer um balanço de massa. Então, a gente precisa saber quanto de produto ele vai ser processado, quanto de matéria-prima vai ser processada nesse equipamento. E aí, o balanço de massa, ele faz parte, ele não é o principal, mas ele é uma parte do dimensionamento desses equipamentos, dessas etapas. Para especificar também uma ou mais correntes no processo, através desse balanço a gente consegue especificar qual é a quantidade que está saindo dessa corrente, ou pelo menos que a gente esperaria que saísse dessa corrente, ou uma ou mais correntes, e a gente consegue também projetar e especificar uma unidade de processamento. Então, é possível, através do balanço de massa, especificar uma unidade de processamento, uma indústria, por exemplo. Então, ele é a primeira etapa do projeto dessa unidade de processamento ou desse equipamento. Então, ele é a primeira etapa que a gente vai estar realizando para que tenha o projeto da unidade de processamento ou dos equipamentos. Então, aqui, para a gente, antes da gente começar a falar sobre o balanço de massa em si,
Então, é melhor a gente fazer um comparativo, né? Então, vamos, e aí, esse comparativo, ele é muito saudável, porque é mais fácil da gente, pelo menos agora no começo, fazer essa visualização. Então, eu peguei aqui um extrato bancário de um determinado cliente, num período entre 1º de março e 31 de março, então, no mês de março, e lá no primeiro dia tinha o saldo, e no último dia tinha o saldo. Então, tinha o saldo final dia 31 de março e o saldo inicial dia 1º de março. Então, se a gente faz não precisa nem fazer a diferença, a gente percebe que no início tinha 1253, depois lá no final tinha 1878, então teve um acúmulo no caso aqui, de dinheiro. A quantidade que foi, que aconteceu, as entradas e saídas durante o mês fez com que essa conta ela tivesse um saldo positivo. Nada impede que ela tivesse também um saldo negativo. Então, vamos entender. Então, os depósitos aqui são as nossas entradas. Então, seriam as entradas de dinheiro que a gente teria nessa conta. Então, teve um depósito aqui no dia 2 e teve um outro depósito também no dia 20. O débito, o que seria o débito? Seria saída de recursos, pagamentos de cheques, então, seriam os débitos, ou seja, seriam as retiradas que a gente teria dessa conta. Então, dessa conta, essa parte, essa coluna aqui, seriam as nossas retiradas. E nós temos uma outra coluna aqui, onde a gente tem o outro. O que seria esse outro? Nesse caso aqui, seria uma cobrança de uma taxa de serviço dessa conta. Então, tem um valor aqui negativo. O débito aqui também poderia ser colocado negativo, tá? Poderia estar tudo negativo, mas não foi colocado, então, mas a gente entende que como está saindo, então, ou seja, então, recurso que está saindo dentro dessa carteira, dessa conta aqui, significa que ele está, dinheiro que está saindo. E tem aqui também, nessa coluna, um outro valor que ele chama de lucro de investimento, ou seja, deve ter sido feito alguma aplicação com esse dinheiro, com esse saldo que tinha aqui dia após dia, e aí gerou um lucro lá no último dia nesse valor. Então, esse daqui entraria como um valor positivo, porque a partir desse investimento, desse saldo resultante dos dias no mês de março, resultou num saldo, numa aplicação positiva. Então, seria esse valor. Então, basicamente, esse exemplo de balanço, e aí é um balanço financeiro, ele se aplica adequadamente para o nosso balanço de material ou balanço de massa que a gente tá comentando, vai comentar aqui. Então, esse conceito, ele é plenamente aplicável. Qual é a diferença? A diferença entre esse conceito que a gente está aplicando aqui e o balanço de massa é com relação à grandeza. Em vez de que a gente está trabalhando com dinheiro, aqui nós vamos trabalhar com quem? Com massa. Então, é a massa que vai nos interessar. Então, é essa que, basicamente, é a diferença. A partir dessa equação que a gente... desculpa. A partir dessa tabela que a gente tem aqui, é possível a gente montar uma equação. E aí, é essa equação que eu disse lá no início, que é uma equação geral, que é aquela equação geral que a gente vai utilizar para realizar os balanços de massa. E aí, qual é essa equação? Então, nós temos a equação que a gente pega o acúmulo, que, como a gente calcula o acúmulo? É o saldo que a gente tinha no final, menos o saldo que a gente tinha no início. E aí a gente sabe se tem um acúmulo.
E aí esse acúmulo ele pode ser positivo ou ele pode ser negativo. Então, se a quantidade que eu tenho no final é menor do que o que eu tenho no início, eu não tive acúmulo, tá? Eu tive perda. Se o saldo final é maior do que o saldo inicial, então o meu acúmulo é positivo e, consequentemente, eu tive um ganho nessa, né, nessa operação. E a gente pode, dentro desse saldo final e dentro desse saldo inicial, nós podemos deixar um pouco mais detalhado. Como que a gente detalha? Então, a gente pode deixar como depósitos menos os débitos mais lucros menos as taxas. Então, aqui nós vamos adotar o seguinte conceito. Tudo que está entrando nesse caso que a gente estava comentando, dessa conta no mês de março, tudo que estiver entrando de dinheiro nessa conta, nós vamos deixá-la como positivo. Tudo que estiver saindo, ela vai ser negativa. Então, ó, isso daqui vai ser negativo. Tudo que tiver lucro é positivo, e tudo que tiver pagando taxa, no caso, seria uma retirada, seria negativo. Então, essa nossa equação, ela poderia ficar da seguinte forma. Eu poderia deixá-la dessa forma aqui, ó. Eu poderia deixar como depósito mais débitos mais lucro mais taxa. Eu posso deixar tudo dessa forma. Só lembrando que quando nós vamos colocar aqui os débitos, nós vamos lembrar que aqui ele precisa ser negativo. Quando a gente for colocar as taxas, também vai ficar negativo. Então, a gente pode utilizar essa equação na forma tudo somando, só que daí, quando a gente tiver, no caso, o débito e as taxas, ou seja, perdas que se tem no caso, nessa conta, então a gente deixa como negativo. Então, vamos imaginar que aqui fosse, eu precisou pagar R$ 1.000 em dívidas, em contas. Então, vai colocar o que aqui? Menos 1.000. Foram feitos depósitos de R$ 1.500. Então, aqui eu vou colocar mais R$ 1.500. Tive um lucro lá de 1,50, que é mais 1,50. E a quantidade de taxa, precisou pagar 4,50 de taxa. Então, aqui, ele coloca menos 4,50. Esse sinal negativo significa que são saídas que eu tenho dessa minha conta. Então, resumindo, entradas. Tudo que eu tiver de entradas, eu vou deixá-las como positivo. E todas as saídas, eu vou deixar como negativo. Tudo bem? Então, vamos adotar isso e a gente vai usar isso durante os 10 períodos que vocês estiverem aqui e o resto da vida de vocês, a gente vai estar utilizando esse conceito de tudo que está entrando, e aí, no caso aqui, eu estou dizendo que na conta corrente é positivo e tudo que estiver saindo é negativo. Então, dando sequência aqui, então, balanço de material ou massa, que normalmente é como a gente chama, ela é a primeira etapa da solução de um problema envolvendo um processo, seja ele simples ou complexo. É igual eu comentei, lá nos objetivos. O balanço de material não é ele que vai projetar uma indústria, mas ele é a primeira etapa para a gente iniciar todos os cálculos
para projeto dessa indústria. Então, ele é o primeiro, é a primeira etapa. As operações, os processos unitários envolvidos, têm seus equipamentos dimensionados a partir da execução de um balanço de material, a operação ou ao processo unitário em si. É a partir do balanço de material que a gente começa a resolver essas, esse projeto do equipamento, esse projeto do reator, esse projeto de alguma etapa, o projeto da indústria toda. Então, toda essa parte de dimensionamento, projeto, inicia-se pelo balanço de material. E aí, aqui eu já falei isso, mas é bom a gente frisar que o balanço de massa, ele pode ser interpretado como uma medida de quantidade, então, quanto de massa está entrando, ou um fluxo, ou quando a gente fala do termo fluxo, significa em relação ao tempo, quanto de massa, por uma determinada unidade de tempo, está entrando nessa etapa. Quanto está saindo, qual é o fluxo que está saindo. Então, grave isso. Quando a gente está falando de quantidade, nós estamos falando, está entrando uma quantidade de matéria nesse determinado sistema, e quando eu falar de fluxo, estou dizendo a relação, qual é a quantidade em relação ao tempo que está entrando nesse sistema. Então, ele pode ser interpretado como uma medida de quantidade ou fluxo e de concentração de um sistema. Então, a concentração no sistema, ela é importante para que a gente consiga encontrar o valor real. Então, se eu falo, vocês me falam, estou tendo uma entrada aqui nesse sistema, com uma mistura de água e sal. E aí eu quero saber qual é a concentração que está, né, nesse fluxo, nessa corrente de entrada. Qual é a concentração? Ou seja, qual é a quantidade que eu tenho de soluto em relação à minha solução? Por quê? Porque eu preciso determinar qual é a quantidade exata desse sal que está nessa mistura, nessa solução. E aí, para a gente determinar isso, eu preciso saber a concentração. Então, eu preciso saber qual é essa quantidade real. Então, é necessário ter o valor da concentração. Ou seja, toda entrada de matéria, qualitativa ou quantitativa, ela deve encontrar uma saída como produtos e resíduos. Sempre. Então, sempre que eu tenho essas entradas, eu tenho que ter uma saída associada a essa entrada. Mesmo que não seja igual, mas eu preciso saber qual é a relação que tem com aquilo que entrou. Então, nesse balanço de massa, vai estar registrada toda a informação sobre os materiais utilizados e correspondente quantidade de produtos e resíduos e emissões. Então, a gente vai ver isso, eu vou mostrar para vocês mais detalhadamente quais são essas informações. Porque dependendo, se estiver faltando informação, vocês não conseguem resolver esse problema. Por exemplo, se vocês chegarem no final, tiverem duas equações e três incógnitas, então vocês não vão conseguir resolver esse problema, porque está faltando informação. Tá? Então, está faltando informação para que vocês consigam resolver esse problema. E aí o balanço de massa ele pode ser definido, de novo, como a contabilização precisa de entradas e saídas de uma operação. Então, aqui, a gente tem um exemplo, pode ser uma indústria, pode ser um processo, pode ser uma operação unitária, pode ser um reator, e aí, tudo que entra, tá? E aí eu estou falando desde aqui, essa parte nós chamamos de utilidades, que faz parte água, ar, energia, catalisador, então isso faz parte de entradas, que são referentes a, a utilidades no processo, insumos de matéria-prima, que vai estar entrando, produtos podem ser reciclados, então, imagine que a gente tem um reator,
e não está conseguindo aquela conversão total, então uma parte do que não é convertido, desse reagente não convertido, ele retorna para tentar aumentar a conversão desse reagente em produto. Então aqui eu tenho uma entrada, na verdade eu tenho uma saída e eu tenho uma entrada. E aí, em contrapartida, a gente tem as saídas. Então eu tenho emissões de gases, sistemas, sistema é a indústria, é o processo e a operação unitária, ou a operação unitária. Eu tenho produtos, que no caso a gente pode dizer que são produtos desejados. Esses subprodutos são os produtos indesejados, que não é o objetivo do processo de transformação. Resíduos sólidos, resíduos líquidos, então nós temos 3 resíduos aqui: gasosos, sólidos, líquidos, e os produtos gerados. Então, nós temos as entradas, dessa parte do lado esquerdo aqui, nós temos as saídas, e a partir disso, a gente consegue fazer um balanço de massa. Não é possível a gente resolver esse balanço de massa a partir dessas entradas e saídas que a gente tem. E aí, aquele procedimento que eu comentei com vocês lá no começo, procedimento sistemático, e aí cada um pode adotar o que for mais fácil para vocês entenderem. Mas como a gente está começando, é importante que vocês utilizem um procedimento, e aí eu vou sugerir esse procedimento, e aí depois, com o passar do tempo, com o passar da experiência que vocês vão ganhando, vocês podem utilizar o procedimento que melhor for mais fácil de entender para vocês. Mas é importante que vocês partam de um procedimento para poder se basear para depois encontrar um procedimento mais adequado para vocês. Então, basicamente, a primeira coisa que a gente faz é formar um diagrama detalhado do processo. Então, a ideia principal eu tenho um problema, e aí esse problema, a partir desse problema, eu monto, e aí vocês montam também, esse diagrama detalhado do processo. Então, vamos pensar numa situação bem corriqueira, processo de fazer preparação de café, em casa mesmo. Então, vocês vão montar esse diagrama, como funciona. Então, vocês têm o sistema de vocês, que provavelmente vai ser aquele coador com o café, vão ter uma entrada de água e vão ter uma saída desse café coado. Então, vocês, a partir desse exemplo, vocês precisam montar um diagrama detalhado desse processo. Então, vocês vão colocar quem é o sistema de vocês, quais são as correntes de entrada, quais são as correntes de saída. Vocês precisam delimitar com uma linha tracejada a parte do processo que vocês vão estudar. Porque eu posso ter a indústria toda, mas vocês querem estudar, a gente só vai estudar um problema que tem na etapa 3. Então, só delimitar onde vocês vão estar realizando esse balanço de massa. Porque é importante saber isso para que consiga chegar a partir daquele resultado que a gente consegue saber em que foi feito esse balanço de massa, onde foi feito esse balanço de massa. Precisa-se quantificar todas as correntes conhecidas, bem como de seus constituintes. Então, é necessário que a gente tenha valores de todas as correntes que são possíveis de a gente conhecer. Então, é necessário que quantifique essas correntes e de seus constituintes, porque eu posso ter, igual eu comentei, eu tenho uma entrada de uma solução de água e sal, e aí eu preciso saber quais são as quantidades, ou eu preciso saber qual é a concentração dessa minha solução que está entrando. Eu não vou conseguir resolver esse balanço de massa, eu não sei quanto vai sair. Tá? Então, é preciso que, vamos pensar num processo de água e sal mesmo, e aí
vai passar por um processo de evaporação da água. E aí, o objetivo é ter o sal puro, o sal sem presença de água. Então, se você não sabe quanto está entrando, não sabe qual é a concentração dessa solução que está entrando, como você vai calcular qual é a saída? Quanto vai estar saindo só de sal? Será que aquela quantidade de sal que você está tirando é suficiente? Ela corresponde à que está entrando? Então, é necessário que faça essa codificação na construção desse problema, desse seu problema. É necessário reunir todas as equações possíveis relacionando diversos constituintes de todas as correntes. Então, eu tenho essa corrente de água e sal entrando, então eu tenho que fazer não um balanço, não só o balanço total, mas eu posso fazer um balanço também por constituinte, fazer um balanço individual de cada produto dessa minha mistura. Então, está entrando uma solução de água e sal, então é necessário realizar todas as equações, todos os balanços de massa, no caso, para sal, todos os balanços de massa para água que está entrando. A partir disso, ver se não tem algumas informações que podem complementar esse problema, talvez a densidade, talvez a viscosidade, alguma dessas variáveis que podem estar ajudando na montagem dessa equação, dessas equações, desse equacionamento, e aqui escolher uma base de cálculo. Então, é necessário que a gente escolha uma base de cálculo. Por que eu vou escolher uma base de cálculo? Porque todos os meus cálculos, a partir do momento que vocês escolhem essa base de cálculo, todos os cálculos vão ser baseados nessa informação que vocês definiram no início. Então, por exemplo, vocês definiram que está entrando 100 quilogramas de uma determinada corrente. Fazem todos os cálculos, sabem quanto está saindo de cada constituinte. Vamos imaginar que agora apareceu uma outra oportunidade de aumentar a capacidade desse equipamento. Eu tenho a possibilidade de, em vez de estar processando 100 quilos, vamos processar 1.000 quilos. Será que você vai fazer todo o balanço novamente? Não, porque você já tem essa tua base de cálculo. A partir dessa base de cálculo, no caso, eu estou aumentando de 100 para 1.000. Esse aumento de escala de 100 para 1.000, é possível a gente aumentar também, a gente percebe que houve um aumento de 10 vezes. Então, todos os cálculos que foram feitos nesse processo também vão ser aumentados em 10 vezes. Então, toda essa quantidade de matéria que entrou a mais, ela é proporcional, ela é diretamente proporcional a esse aumento de 100 para 1.000. Então, é possível, por isso que é bom não, é necessário que se escolha uma base de cálculo, que a partir dessa base de cálculo a gente consegue resolver, e aí pode ser que escolha uma base de cálculo 100, um outro faz os mesmos cálculos com a base de cálculo 10. Aí vão chegar em resultados diferentes, ou seja, vão chegar em resultados, o de 100 vai chegar a 10 vezes mais. Estava esperando que numa corrente X estaria saindo 30. No caso quem escolheu a base de cálculo de 10, está entrando 3. Ah, errou, porque um é 3 e o outro tinha que dar 30. Não, porque a base de cálculo é diferente. Então, em cima dessa base de cálculo, é que vai se determinar o resultado final da quantidade de massas de entradas e saídas corretos ou não. Então, a gente chega ao final dessa aula, e aí semana que vem a gente começa a resolver, basicamente, alguns problemas sobre balões de massa. Eu vou falar sobre alguns conceitos fundamentais ainda, mas na semana que vem a gente já começa a entrar em alguns problemas
de balões de massa, e aí é importante que vocês entendam como funcionam esses problemas, como, na verdade, é necessário, assim, de início, que vocês entendam como funciona esse processo, a construção desse processo para conseguir resolver o balão de massa. Então, é dessa forma que, a partir da semana que vem, a gente já vai ser um pouco mais prático com relação a resolução desses problemas. Tudo bem? Então, por hoje, seria isso.